Você pode olhar para o céu nesta noite. Nós não podemos ver as estrelas, mas nós sabemos que elas estão ali, por trás das nuvens. E um dia elas surgirão novamente, brilhando. É assim que vivem aqueles que andam pela fé, crendo nas promessas de Deus, que elas jamais deixarão de ser cumpridas nas nossas vidas. Ó Deus eterno, ministra o coração de cada pessoa nesta noite, aqui neste lugar, através da internet, aquelas que ainda ouvirão durante a semana, daqui a alguns dias, que a tua palavra alcance profundamente, operando milagres, operando salvação, arrependimento, reconciliação de lares, e que tudo isso traga glória somente ao teu nome, Jesus. Abençoa-nos nessa noite, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Sabe, meus irmãos, ao lermos o último capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós encontramos uma situação semelhante ao que muitas pessoas estão vivendo hoje. Ali há um quadro de uma tristeza profunda. Pessoas que estavam profundamente tristes, abatidas e abaladas pela morte do Senhor, pela morte de uma pessoa querida, pelo luto. Nesse capítulo 24, Lucas nos relata quando pela manhã aquelas mulheres que seguiam Jesus desde a Galileia, entre elas Maria Madalena, elas foram até o sepulcro para ungir o corpo do mestre. Chegando lá, o sepulcro estava vazio. No domingo de manhã. E elas ficaram abaladas porque o corpo do Senhor tinha sumido. Pensaram que alguém havia roubado. Mas aparece um anjo para elas e pergunta: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Por acaso não sabias que importava que ele morresse e ressuscitasse no terceiro dia? E ali elas ficaram sabendo que ele estava vivo. E saíram correndo até os 11 discípulos, que depois se tornaram apóstolos, e contaram para eles. E Pedro saiu correndo na frente também, encontrou o túmulo vazio. Mas depois Jesus aparece, atravessa a porta e se manifesta a eles ressuscitado. Mas quando nós continuamos lendo esse capítulo e chegamos ali no versículo 13, aí é que está a passagem que eu quero usar como base para esta pregação. Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim: nesse mesmo dia, no domingo pela manhã, iam 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús. Eles não eram daqueles 12 que seguiam Jesus. Eram homens que andavam com ele ao largo. Eles iam para uma aldeia que distava cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E eles iam comentando tudo isso, tudo aquilo que havia sucedido. Enquanto assim comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam conversando sobre tudo, muito tristes. E aí o Senhor vai se aproximando, como quem não quer nada. Mas os olhos deles estavam fechados, de sorte que não o reconheceram. Então ele lhes perguntou: que palavras são essas que caminhando estáis entre vós, trocando? Eles então pararam tristes, diz a Bíblia. Tristes. Tristes. E eles disseram assim: por acaso tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabes o que aconteceu nesses dias? E ele perguntou-lhes: o que aconteceu? Ah, Jesus maravilhoso.
E disseram-lhes as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante dos homens. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E além de tudo isso, já é hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Porque eles conheciam a profecia, que o Messias morreria e no terceiro dia ressuscitaria. Sabe, irmãos, esses homens estavam profundamente tristes e abatidos. E eles tinham razão para estar assim. Assim como muitas pessoas, centenas de pessoas que perderam entes queridos, têm razão para estarem tristes e abatidas. Mas esses homens estavam tristes porque eles tinham perdido para a morte o maior homem que havia pisado na face da terra. O homem mais poderoso, mais amoroso, mais puro, mais sábio. O maior líder que já pisou na face da terra. Eles tinham perdido para a morte. Esses homens estavam tristes, irmãos, porque eles sabiam que era Jesus que tinha repreendido 2 vezes a tempestade no meio do mar. Eles sabiam que ele tinha ordenado ao vento e às águas e eles obedeceram a ele. Eles também ficaram como os discípulos no barco ficaram. Meu Deus, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Eles sabiam quem era o Senhor. Eles entenderam que diante de um milagre tão grande, se Jesus era capaz de dominar o vento e o mar, ele era poderoso para repreender toda e qualquer tempestade que se levantasse contra a vida deles, contra a minha vida, contra a sua vida. Nosso Jesus é poderoso para repreender toda e qualquer tempestade que se levantar contra você. Seja por lutas familiares, lutas financeiras, perseguições, calúnias, abandono, rejeição, seja qual for a tempestade que você estiver enfrentando, ele é poderoso para dizer: acalma-te. E eles sabiam disso. Eles estavam muito tristes, irmãos, porque eles também viram Jesus curar um homem que era cego de nascença. E esse homem gritava e ia seguindo Jesus: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Cego Bartimeu. E eles viram Jesus curar esse homem com uma só palavra, uma só ordem. E aí eles entenderam que se Jesus é poderoso para curar Bartimeu, um cego de nascença, então não há enfermidade que ele não possa parar, que ele não possa mandar cessar. Não há enfermidade que ele não possa repreender. Por isso eles estavam tristes, porque eles conheciam o Senhor. Eu digo para você que não há enfermidade que ele não possa mandar cessar na sua vida, na sua casa, na sua família. Eles estavam muito tristes, irmãos. Voltando para Emaús, saindo de Jerusalém, porque eles sabiam que Jesus tinha libertado um homem gadareno, que era escravizado por uma legião de demônios, e faziam dele um louco que vagava pelos cemitérios e muitas vezes tinha que ser acorrentado para não ferir ninguém, nem para ferir a si mesmo. E Jesus chegou diante daquele homem e ordenou a sua libertação. E ele foi liberto com uma palavra do Mestre. E ele foi enviado para ser testemunha do Mestre pelas ilhas aonde ele habitava.
Então eles sabiam de tudo isso. Eles entenderam que se Jesus é poderoso para expulsar legiões de demônios na vida de um louco perigoso, então ele é poderoso para repreender e desfazer qualquer obra de Satanás na sua vida, na minha vida, na vida de quem quer que seja. Seja qual for o nível de intimidade que qualquer pessoa tenha tido com o reino das trevas. Seja qual for o nível de envolvimento que essa pessoa tenha tido com o reino das trevas, o Senhor é poderoso para te libertar. Você compreende por que eles estavam tristes? E com razão, eles tinham razão de estar tristes. Estavam abalados porque eles sabiam que Jesus havia transformado, no seu primeiro milagre, ele tinha transformado água em vinho, numa festa de casamento em Caná da Galileia. E quando eles ouviram falar desse milagre, então eles compreenderam, porque na cultura judaica vinho significa alegria, festa. Então eles compreenderam que Jesus é poderoso para transformar qualquer relacionamento conjugal destruído em um relacionamento novo, cheio de graça, cheio de amor, de cuidado, de cumplicidade. Sabe, aquele relacionamento que nunca houve antes, nem mesmo no tempo de namoro. Jesus é poderoso para transformar o teu casamento num vinho novo. Eles estavam profundamente tristes e abalados. Mas eu tenho uma notícia para você hoje à noite. Para aqueles que creem no Senhor, a tristeza, o abatimento, por mais que sejam aceitáveis, por mais legítimos que sejam, eles têm dias contados para acabarem. Essa é a notícia que eu quero te dar. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, a tristeza e o abatimento têm dia contado para acabar. Aleluia! A Bíblia diz que enquanto aqueles dois homens andavam com o Senhor, ele começou a abrir os seus olhos em relação às Escrituras. E começou a falar para eles o que teria que acontecer com o Messias. E quando chegaram em casa, ele fez menção de passar adiante. Eles disseram: não se vá não, fica conosco, ceia conosco. E a Bíblia diz que ele sentou-se à mesa, partiu o pão e começou a entregar para eles. E nessa hora os seus olhos se abriram. Toda a tristeza foi embora, todo o abatimento foi embora, toda a dor foi embora, toda a falta de esperança foi embora. Mas quando os olhos deles se abriram, a Bíblia diz que Jesus sumiu diante deles. E aí, um disse para o outro: porventura não ardia o teu coração também, quando ele nos falava, nos conduzia pelo caminho e abria-nos as Escrituras? Ah, querido, ainda que o teu sofrimento seja legítimo, se você entregar sua vida a Cristo, ele vai acabar. Sabe qual é o tema dessa pregação? O nosso Deus transforma o pranto em festa. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega o teu coração a Cristo. E Ele vai transformar o teu choro em riso, o teu pranto em festa. Ainda que a tua dor seja legítima, hoje o Senhor quer entrar na vida e fazer arder o teu coração, como arderam os corações daqueles homens. Eu poderia passar hoje à noite contando muitos milagres do Senhor. E eu creio que ainda temos tempo para isso. Mas na verdade eu quero orar nesse momento. Eu quero erguer a minha voz junto com você e clamar ao nosso Deus que está nos céus,
que está nos céus, clamar pelo bem da nossa nação, pelo bem da nação brasileira, esse país tão lindo, tão rico, cheio de pessoas tão alegres, hospitaleiras, pessoas que têm um bom humor para brincar muitas vezes com as tragédias. Pai, em nome de Jesus, nós queremos levantar um clamor a Ti, pela nossa nação, Pai. Esse país onde nós nascemos, moramos, produzimos e vivemos e queremos ver cada vez mais próspero e abençoado. Oh, meu Deus, olha-nos com Teu olhar de misericórdia. Estende a Tua mão poderosa sobre a nação brasileira. Derruba, Senhor, como Tu derrubastes em Israel, muitas vezes no tempo dos profetas, os altares a Baal, a Moloque, a Astarote. Derruba os altares a Satanás nessa nação, Senhor. Aonde quer que tenham sido levantados, no governo, nos lares, nos palácios, nas favelas, dentro dos condomínios luxuosos, onde houver um altar ao diabo, que sejam derrubados, Senhor. Que a Tua palavra possa alcançar cada coração brasileiro, cada lar nesse país, cada família nesse país, Senhor. Oh Deus, que muito em breve o povo brasileiro saiba que dobrar os joelhos a Ti é muito mais poderoso do que pegar em armas, do que sair às ruas. Que a nação brasileira um dia se dobre a Ti, Senhor. Confesse o nome de Jesus como único e suficiente Salvador. Que a nação brasileira largue mão da idolatria, da feitiçaria, da corrupção, da imoralidade, do tráfico de drogas, da criminalidade. Pai, em nome de Jesus, nós profetizamos nessa noite paz e bênção sobre o Brasil, sobre cada capital brasileira, sobre a nossa cidade de Manaus, sobre o nosso estado do Amazonas. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Que caiam por terra toda a cultura que durante séculos foi implantada no coração desse povo, Senhor. Toda a cultura maligna. E se levante poderosamente os Teus princípios, Senhor, no coração de cada criança brasileira. Que os pais ensinem os filhos, que os avós ensinem aos netos a adorarem somente ao Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor venha a ser o único Deus adorado no Brasil. Que o dinheiro deixe de ser o Deus para muitas pessoas. Que o dinheiro deixe de ser o Deus para milhares de famílias. Especialmente por essas famílias que nos assistem nessa noite, Senhor. Eu quero invocar a Tua bênção. Que o Senhor venha curar, que o Senhor entre nos lares, nos hospitais, curando, repreendendo toda sorte de enfermidade. E que essas curas se convertam em testemunhos a Ti, meu Deus. Que engrandeçam o Teu nome. Cura, Senhor. Salva. Faça prosperar esses lares que nos assistem, meu Deus. E que estão aqui hoje à noite, reunidos no Teu nome. Nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor